do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos juvenis. Eu sou seu amigo pastor Janderson Nascimento. Estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. E hoje, pessoal, para a glória de Deus, nós chegamos na lição de número 6 desse primeiro trimestre da CPAD em 2023. Nesse primeiro trimestre estamos trabalhando sobre Sal e Luz no Mundo, uma igreja relevante. E na aula de hoje nós vamos tratar sobre a missão social da igreja. E eu espero muito que essa lição possa ajudar você a crescer e avançar em Cristo Jesus. E é claro, você que está chegando por aqui pela primeira vez, aproveita e se inscreve no nosso canal, passa a ser um dos nossos alunos, deixa aí teu comentário, teu likezinho, teu joinha, porque com isso você ajuda muito a gente a falar de Jesus, compartilhar também a palavra de Deus e alcançar mais vidas para Cristo. Aproveita também, claro, indica para alguém, navegue no nosso canal Janderson Nascimento, porque a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado, adolescentes, vencedores, pré-adolescentes também. Você encontra tudo isso no link na descrição desse vídeo, no próprio canal, onde você pode navegar, conhecer os nossos trabalhos e estudar muito a palavra de Deus com a gente. Que Deus abençoe você. Então nós vamos deixar de conversa e vamos então para a aula de hoje, lição de número 6, onde a gente vai tratar sobre a missão social da igreja para a glória de Deus. Hoje nós chegamos na lição de número 6 aqui da classe dos juvenis. Estamos trabalhando nesse trimestre sobre o tema Sal e Luz do Mundo, uma igreja relevante. E o tema da aula de hoje é a missão social da igreja. Para você iniciar bem a tua aula, você precisa iniciar por algumas bases bíblicas que a lição te oferece. A primeira delas está então nesse versículo introdutório em Salmos 41, versículo 1. Leia também a passagem bíblica da leitura bíblica em classe, que se localiza hoje em Atos, capítulo 4, versículos 32 ao 35, e Tiago, capítulo 2, versículos 15 ao 20. E deixa Deus te usar na escola bíblica dominical da tua igreja. Não se esqueça, eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você aqui no canal, sempre ao meio-dia. Mas toda quarta-feira é o dia marcado da classe do juvenis. Então toda quarta ao meio-dia eu estou postando aula para você com antecedência, para você ter acesso ao nosso material, estudar a palavra de Deus, crescer e avançar. Então que Deus te abençoe e toda quarta-feira a gente está por aqui ministrando uma aula para você através da classe do juvenis. Na lição de hoje nós vamos ver, especialmente falando a respeito da missão social da igreja, a partir da ótica do Novo Testamento. A igreja ela traça para si esse comportamento, então, de ser uma igreja que ajuda as pessoas, ser uma igreja acolhedora, ser uma igreja que, a partir da ótica do Evangelho, ajuda as pessoas socialmente falando. Eu não estou falando aqui somente de distribuição de cestas básicas, mas eu estou descrevendo na visão social de ajudar as pessoas de forma integral para que essas pessoas, então, tenham um encontro com Cristo. Então, na ótica do Evangelho, do Novo Testamento, nós vamos ver a igreja que não somente prega, mas ela age em ação. Ela demonstra com as suas atitudes. Esse é o verdadeiro Evangelho social propagado pela igreja. E a partir da ótica desse Evangelho, nós vamos entender então essa visão social da igreja. E o primeiro ponto da nossa aula de hoje trata então sobre o seguinte argumento: a igreja primitiva. A igreja primitiva, ela é fundamentada em Jesus. Então, a primeira igreja, ela é fundada por Cristo. Essa igreja agora, ela cresce depois dessa visão da ação do Espírito Santo, capacitando então os discípulos para pregar o evangelho por intermédio do batismo com o Espírito Santo. Essa igreja tem um crescimento extraordinário. Atos, capítulo 2, versículo 47, diz que é Deus que dá o crescimento à igreja. A partir da leitura do capítulo 6, você percebe que a igreja cresce tanto que há uma necessidade, então, de estabelecer novos líderes. E aqui eu quero entrar em um detalhe. Esses novos líderes que são separados na igreja são os diáconos, que servem a igreja. Então, a partir da ótica do Novo Testamento, nós já aprendemos essa visão diaconal da igreja. Diaconia é serviço, é agir de forma social, ajudando, então, nesse crescimento e na contribuição agora dessa igreja que passa a ser uma igreja impactante, relevante para a sociedade. Há aqui algumas ordenanças que Deus estabeleceu para a igreja.
Essa ordenança descreve então esse papel da igreja, esse papel de servir na diaconia. E o serviço ele está entrelaçado na prática do ensino, do discipulado, mas ele está entrelaçado também no cuidado das pessoas. Os diáconos, eles serviam a igreja de forma relevante, serviam as viúvas, serviam os pobres, para que os apóstolos então exercessem o papel de ensino da palavra. Então, dentro da igreja, você vai perceber uma igreja fundamentada agora nessa prática social, uma igreja agora que tem esse olhar, e o Lucas registra isso. Você percebe que a igreja tem a preocupação agora de ajudar o necessitado, de ajudar aquele que está aflito, mas ao mesmo tempo sempre de propagar o evangelho. Então, a ação social sem propagação de evangelho é assistencialismo. Mas se você olha para a igreja primitiva, você descobre que a igreja ela prega o evangelho, ela anuncia as boas novas da salvação, mas ela demonstra essa ação agora, ajudando o próximo, contribuindo então e ajudando as pessoas a ter uma nova vida em Jesus. Nessa nova vida, a libertação de pecados, há então a vida que pratica agora a santidade, mas há uma vida agora que age em ação social em prol do evangelho para a glória de Deus. Então pega isso e deixa Deus te usar. Como segundo ponto da lição, nós vamos tratar agora sobre o seguinte argumento, a responsabilidade social, então, da igreja primitiva. Nós vamos perceber esse envolvimento social da igreja primitiva de forma clara no Novo Testamento. Como a igreja ela cresce e ela se expande no Novo Testamento, alcançando as nações, nós vamos perceber que uma base missionária se estabelece na cidade de Antioquia, Atos 13 confirma isso para a gente. Quando Paulo agora passa a praticar as viagens missionárias, nessas viagens ele tem o objetivo então de trazer uma contribuição para a igreja em Jerusalém. Isso por quê? Porque a igreja em Jerusalém, por conta da perseguição dos romanos, dos judeus, passa grandes necessidades. Muitas pessoas que aceitaram Jesus estavam passando por privações. E agora o genuíno evangelho demonstra para a gente que Paulo ele entra em ação, junto com Barnabé, junto com diversas cooperações das igrejas, que estavam espalhadas em todo o mundo, em levar ofertas para ajudar os necessitados. O próprio Paulo cita isso com os irmãos de Gálatas, cita isso também para os irmãos da igreja de Corinto. Ele pede ofertas para justamente cooperar com aqueles irmãos que passavam por privações, por necessidades. E aqui você vai perceber uma igreja primitiva tendo esse olhar de cuidado, de ação, de cooperação, de trazer então ofertas para aqueles que necessitavam, de agir de forma social. Essas ofertas elas eram distribuídas nas comunidades e ao mesmo tempo elas eram relevantes para o quê? Para o envio de missionários, mas ao mesmo tempo para fortalecer a fé daqueles e o alimento para os nossos irmãos necessitados. Então você percebe que há um cuidado muito grande da igreja primitiva, a partir de Atos 6, de cuidar dos necessitados da igreja. Essa visão do Antigo Testamento, de observar, por exemplo, o cuidado com a viúva, com o pobre e com o necessitado, que no caso é o órfão, aqui você percebe esse cuidado também na igreja. A igreja ela tem o cuidado com a viúva, ela tem cuidado com os órfãos, é uma igreja agora que tem o cuidado com a missão, mas é uma igreja relevante também que pratica essas boas novas para a propagação do evangelho. E aqui entra um detalhe, a necessidade de ofertarmos. Nessa colaboração, o apóstolo Paulo fala à igreja de Corinto sobre a nossa cooperação com alegria quando ofertarmos, justamente para ajudar os necessitados e ajudar os irmãos. E a ação da igreja ela parte nessa visão administrativa também. A igreja de hoje ela tem essa ação social de ajudar o necessitado. A igreja de hoje ela tem essa ação social de, por exemplo, promover algumas creches, promover alguns centros de recuperação no Brasil, são sustentados por igrejas evangélicas, em boa parte pentecostais. Alguns centros de educação, como, por exemplo, escolas também são sustentados por igrejas. E tudo isso parte de uma ação social, de uma visão pastoral para o crescimento da igreja local. Avançando, vamos agora para o terceiro ponto, que trata sobre a importância do amor fraternal. Observe Gálatas capítulo 6, versículo 10. Essa prática do bem em ação social para ajudar aqueles que fazem parte da igreja primitiva está presente. E essa prática do bem é a ação da misericórdia em ajudar o necessitado. Quando Paulo foi preso, por exemplo, ele escreve 4 epístolas da prisão, e uma dessas epístolas, a Epístola aos Filipenses, ele agradece às ofertas dos irmãos que ajudavam ele no momento de privação.
ele agradece com muita alegria. Então você percebe um olhar da igreja primitiva sendo demonstrado em seu amor fraternal. A igreja de hoje também, ela age nessa ação social, estabelecendo metas, estabelecendo então crescimento de congregações, estabelecendo então ajuda aos necessitados, contribuindo especialmente para alguém que precisa de uma ajuda para pagar uma água, uma luz, de alguém que precisa de uma ajuda com a cesta básica e de alguém que está em missão também. Nós não podemos esquecer dos nossos missionários. Essa ação da igreja em enviar missionários e o cuidado com esses missionários também é fundamental, porque existem denominações que enviam, mas abandonam. Então esse acesso de cuidar daquele que está em missão também é fundamental. Isso faz parte dessa ação do amor, da responsabilidade social da igreja em manter os recursos e esses recursos sendo bem administrados para o crescimento da obra de Deus. Para fechar a aula, o quarto e último ponto trata então sobre a prática de obras sociais como um testemunho de fé em Cristo. O apóstolo Tiago, escrevendo a sua epístola, especialmente para os irmãos que estavam em Jerusalém, ele descreve sobre essa necessidade social de viver agora o verdadeiro evangelho, de ajudar e cooperar o outro pela fé, não só pela fé em si, nesse sentido de fé invisível, mas em fé em prática agora. Ele demonstra então sobre a necessidade agora de ajudar o necessitado. Ele descreve também de forma clara sobre aquele que pode fazer o bem, não faz, está cometendo pecado. Ele também realiza essa demonstração na sua carta em descrever a riqueza do verdadeiro evangelho que é demonstrada em obras. Observe, as obras não salvam, mas o evangelho que alcança o coração tem obras, tem frutos. E isso fala então da prática do verdadeiro evangelho. Como é que a gente pode dar o testemunho hoje? Ajudando o necessitado, levando as pessoas que precisam de Jesus para Cristo, mas ao mesmo tempo ajudando aquele que precisa de forma clara como igreja do Senhor nessa ação social através de missões. E que Deus em Cristo possa abençoar você para a glória de Deus através dessa aula, em nome de Jesus. E se eu ajudei você, se essa aula foi relevante para a sua vida, por gentileza, deixa aí teu comentário, tira uma foto, me marca no Instagram, segue a gente lá também, que Deus abençoe você. Posta uma foto aí com os teus alunos para a glória de Deus e marca a gente. Lembra que eu estou postando aula de segunda a sexta-feira para você no canal, mas toda quarta-feira, ao meio-dia, é o dia marcado da classe dos juvenis. Eu espero muito que você possa ser edificado em Jesus, estudando com a gente a palavra de Deus, para a glória de Cristo. Se você está afastado de Jesus e precisa muito voltar para Cristo, aceite a Jesus como teu Salvador. Deixa aí teu comentário. Eu quero Jesus, nós vamos orar por você. Se você precisa de oração também, coloca aí teu pedido de oração. Nós vamos ter o prazer de interceder por sua vida para a glória de Deus. Como dica de leitura, eu quero apresentar para vocês alguns textos que vão te ajudar muito a crescer, aprendendo um pouco mais sobre essa visão social da igreja. Primeiro, John Stott, Porque Sou Cristão, da editora Ultimato, um material muito legal que vai te ajudar a crescer em Jesus. Proclamando Boas Novas, do Timóteo Carriqué, da editora Palavra, um material sensacional que te traz uma perspectiva muito boa sobre a ação social da igreja. Igrejas que modificam ou transformam o Brasil, da editora Mundo Cristão, um material muito bom. Igreja que faz e acontece, editora Vida Nova, um material legal que te traz uma perspectiva muito boa sobre o que é ser igreja. E a igreja do John Stott, material muito legal da editora Ultimato. Gente, que Deus te abençoe, eu te aguardo por aqui na próxima lição, lição de número 7, onde nós vamos trabalhar sobre a igreja e o evangelismo. Até a próxima aula, se Deus quiser. E você que é professor ou aluno da Escola Bíblica Dominical, quer se preparar para ministrar uma aula de excelência na EBD da sua igreja? Inscreva-se no canal do YouTube do pastor Janderson Nascimento, onde você vai encontrar aulas, subsídios e recursos das lições bíblicas da Escola Dominical. Acesse já as plataformas digitais para ampliar os teus conhecimentos sobre a Palavra de Deus. YouTube, Janderson Nascimento. Instagram, @Janderson Nascimento. @FacilitaEBD. facilitaebd.com.br. Conheça o Facilita EBD. Acesse já facilitaebd.com.br.
uma plataforma exclusiva para você que deseja aprimorar e dinamizar as suas aulas da Escola Dominical. No Facilita EBD você encontra subsídios bíblicos e teológicos para dinamizar as suas ministrações na Escola Dominical, cursos bíblicos para aprimorar e te ajudar na sua leitura completa da Bíblia, treinamento dinâmico para professores e líderes da Escola Dominical. Tá esperando o quê para ser um dos nossos alunos? Vem pro Facilita EBD e torne-se um dos nossos assinantes. Acesse já facilitaebd.com.br.